a Juliana, minha dupla é a Jéssica, e o nosso artigo ele foi publicado na revista Animals, e ele fala sobre os efeitos dos visitantes nos animais de zoológico, implicações e oportunidades para o bem-estar desses animais. Começando com a introdução, ela é dividida em 3 partes. A primeira fala um pouco sobre o bem-estar dos animais de zoológico. Nos últimos tempos, aconteceu um grande aumento na busca pelo bem-estar animal. A população ela se tornou muito mais consciente e isso influenciou a indústria animal a buscar pelo bem-estar. Os zoológicos, eles fazem parte dessa indústria animal, então eles começaram a levar o bem-estar em consideração também, analisando o comportamento antecipatório, enriquecimento cognitivo, manejo baseado na biologia comportamental, o manejo reprodutivo populacional e a interação humano-animal, que é o foco do nosso artigo. Porém, aconteceu uma ambiguidade na avaliação desse bem-estar, pela grande diferença entre as espécies, pela interação com visitantes, pela característica do animal, pela característica do recinto que esses animais ficam. A segunda parte da introdução, ela fala sobre o ambiente humano no cenário dos animais em cativeiro. Estudos de 1970 mostraram que o comportamento e as atitudes humanas estão sim ligadas com o bem-estar dos animais em cativeiro. Isso é chamado de relação humano-animal, AHAR. Essa relação é bastante estudada nos animais de produção e em animais domésticos. E nos zoológicos, os estudos começaram faz pouco tempo e eles vêm crescendo ao longo do tempo. Nos zoológicos, isso pode ser caracterizado como relação negativa, relação neutra e relação positiva. E isto é baseado no modelo antigo, que classificava os humanos como inimigo, presa, simbionte, parte inanimada do ambiente ou membro da mesma espécie dos animais. A terceira parte da introdução, ela fala sobre os visitantes do zoológico. As pesquisas mostram que as pessoas se importam realmente com o bem-estar dos animais do zoológico. Qualquer sinal de falta de bem-estar compromete a forma com que o local é visto pelos visitantes. E desde então, se tornou meta para os zoológicos ser um local que provê bem-estar aos animais e, consequentemente, que agrade ao público. Então, é necessário que cada vez mais estudos em relação aos impactos da visitação aos animais dos zoológicos sejam feitos. Avaliação do efeito do visitante. Os objetivos dos estudos eram basicamente encontrar os indicadores de bem-estar animal, tanto positivos quanto negativos, e utilizar de forma que fosse minimizado o sofrimento dos animais e também para prover condições de saciedade e contentamento. Dentre as abordagens de estudo, nós podemos citar a existência de uma barreira visual ou potencial de fuga que pode deixá-los menos agressivos. Animais que são expostos a barulhos mais altos costumam ficar mais irritados. E também foi observada que, mesmo entre espécies parecidas e bastante próximas na taxonomia, podem haver diferenças nos comportamentos. Já com relação às atitudes dos visitantes com relação aos animais, nós podemos considerar que, normalmente, os visitantes são mais atraídos por animais mais ativos. Porém, pode haver má interpretação desses comportamentos. Em relação à direção dos efeitos, como já foi citado, podem ocorrer efeitos negativos, positivos ou neutros. O primeiro, impacto negativo, ele é o resultado da maioria dos estudos. Então, a maioria dos estudos conclui que os impactos da visitação são negativos. E as respostas negativas ocorrem por medo ou por sentimento de ameaça. Isso gera uma experiência ruim para os animais e também para os visitantes. A primeira característica que foi estudada são dos animais que evitam ou diminuem a aparição ao público. Então, pinguins, os quokkas, que são esses bichinhos aqui, orangotango, jaguar, todos eles demonstraram isso, eles evitaram ou diminuíam a aparição ao público. A segunda característica estudada foram os animais que se demonstraram em estado de alerta. Isso aconteceu com os koalas, com os gorilas, com os cangurus e com os cervos. Outra característica foram a presença de visitantes. Isso foi observado nos babuínos, no bison da Índia, e nesse aqui que é o cotton top tamarindo.
Também foram vistos impactos negativos relacionados à redução na atividade que os animais realizam. Então, um estudo só com chimpanzés mostrou que eles reduziam a alimentação, brincadeira e sua limpeza e higiene quando tinha gente observando. Redução das atividades que os animais realizam também aconteceu com o lobo mexicano, que ele passou menos tempo deitado e menos tempo comendo, quanto mais visitantes tinham. Também aconteceu isso com as pumas, houve redução das atividades, elas passavam mais tempo inativas, conforme tinha pessoa vendo. E também com os pinguins, eles passavam menos tempo nadando, conforme tinha gente observando eles. Além disso, teve algumas pesquisas que dosaram os níveis de glicocorticoides. Foi feito em macacos-aranhas, macaco-prego, lobo do México e nos antílopes. Em todos esses animais, houve redução ou aumento, dependendo se tinha bastante gente observando, houve aumento dos glicocorticoides, e se tinha menos gente observando, redução dos glicocorticoides. Segundo os efeitos, que são os efeitos neutros, eles mostram que não há impacto nenhum no comportamento dos animais ou no bem-estar dos animais pela visitação humana. Isso pode ser observado num artigo que falava sobre os suricatos. Ele diz que não tem diferença nenhuma no comportamento dos animais pelo comportamento dos visitantes do zoológico, e também com os guepardos. O número e o barulho que os visitantes fizeram não teve alteração nenhuma no comportamento desses animais. Isso pode acontecer porque os animais eles se tornam habituados à presença dos visitantes. Isso acontece por uma tolerância. Com o manejo e com a própria população indo visitar, eles começam a tolerar um pouco mais a presença das pessoas ali. Tem um artigo que diz que uma coisa que favorece muito isso é quando não tem nem bonificação nem punição pelo comportamento do animal perto de um humano. Ou seja, quando não há consequência nem positiva nem negativa para o animal, ele passa a tolerar melhor a presença do humano perto dele. Foi desenvolvido estudos em gorilas, em pinguins e em ursos que demonstram isso. E a meta para muitos zoológicos é exatamente esse efeito neutro, que os animais vivam com suas atividades de sempre, ignorando a presença dos visitantes ali por perto. O terceiro tipo de efeito é o efeito positivo. Ele é o menos encontrado, mas provavelmente porque tem pouquíssimo estudo sobre isso. Tem um que fala sobre os orangotangos, mostrando que eles preferem ficar com a cortina do recinto aberta. Quando está com a cortina aberta, quando tem pessoa olhando eles ali, eles ficam muito mais à vontade. E também as cacatuas, que elas iniciam uma interação com os visitantes. Outros estudos, eles mostram que os chimpanzés, eles interagiam positivamente com o público, principalmente quando tinha comida envolvida. Esses outros animais ali, os cães da pradaria, eles se moviam para mais perto do público quanto mais gente tivesse olhando o recinto. Esses macacos Diana, eles aumentaram o tempo que eles ficavam brincando e se alimentando, quanto maior era o número de visitantes por perto. E também nesse outro estudo, dizia que os pinguins eles passavam mais tempo dentro da piscina do que quando tinha pessoa vendo do que quando não tinha. Discussão de efeitos explicativos possíveis. Podemos citar, por exemplo, as características evolutivas da espécie. Já foi falado anteriormente que espécies semelhantes podem ter comportamentos diferentes e nós trouxemos alguns exemplos. Os babuínos, no estudo de Maple de 1974, demonstraram mais medo de pessoas do que macaco-rezos. Um exemplo bastante peculiar foi que, em um mesmo recinto de um zoológico, foram colocados dois grupos de cangurus. Os cangurus da Austrália continental, que são mais expostos à ação de pessoas, inclusive caçadores, e cangurus da ilha Kangaroo, que são espécies de cangurus que são mais isoladas e que demonstraram menos medo. Com isso, foi considerado que esses animais do segundo grupo tinham uma ingenuidade por não reconhecer as pessoas como possíveis predadoras. Dessa forma,
eles apresentavam alguns comportamentos um pouco diferentes, como, por exemplo, ficar menos tempo em estado de alerta e também se aproximar mais das pessoas com curiosidade. As características individuais de cada animal precisam ser consideradas como a genética, o histórico daquele animal e também a experiência anterior que ele teve com outras pessoas. Nos estudos, também teve a citação de que alguns traços de comportamento podem ser hereditários, porém, não foi deixado esclarecido quais desses traços que são herdados dos seus antepassados. Uma das características bastante importantes na avaliação do bem-estar animal são as falhas na reprodução, pois quanto maior o estresse que aquele animal está sendo submetido, menor vai ser o sucesso na reprodução que aquela espécie vai ter. Os estudos também comentaram que quando os animais são condicionados positivamente à exposição humana desde o início da vida, na fase adulta, eles apresentam uma maior aceitação do público e de outras interações humanas. A interferência ambiental também pode afetar no bem-estar dos animais, como, por exemplo, as já citadas barreiras entre os visitantes, a existência de um potencial de fuga, a exposição sensorial e alguns recursos do recinto, como o enriquecimento ambiental. Como exemplo dessa interferência ambiental, nós trouxemos os dois estudos feitos com ursos, sendo um com urso panda e outro com urso polar, que ambos concluíram que esses animais ficam menos estressados quando podem escolher o local ao qual vão ficar, seja na exposição ao público ou seja no seu ambiente de fuga. A mesma coisa aconteceu com cabras pigmeias africanas e ovelhas romanov. Ficam mais calmas quando o espaço de fuga é maior. Já para os leopardos, que são felídeos, é muito importante a existência de um local alto. Então, quanto mais alto era o seu recinto, menor a concentração de glicocorticoide nas amostras fecais. Para os gorilas, foi colocada uma rede de camuflagem no recinto. Dessa forma, eles poderiam escolher se queriam ficar atrás da rede, camuflados, ou mais expostos. Quando eles ficavam escondidos na rede de camuflagem, eles costumavam ficar menos agressivos e ter menos comportamento, como, por exemplo, bater no vidro que os separava do público. Uma coisa bem interessante observada também foi que, com a existência dessa rede, os visitantes ficavam mais silenciosos. Nossa avaliação do artigo. Em relação às direções futuras, precisa realmente ser feito mais estudo, incluindo agora os zoológicos que apresentam interação física, contato físico entre os animais e as pessoas, como é o caso dos lugares que têm interação com golfinhos e pessoas. Aqueles que eles vão nadar junto com as pessoas, enfim. Tem artigos que mostram que depois dessa interação com os visitantes, os animais ficam mais reclusos por um tempo. E tem outros artigos que mostram que esses animais eles ficam muito mais brincalhões depois desse período de tempo de interação. Então, realmente precisa de mais estudo nessa área para realmente definir qual seria a verdadeira característica dos animais depois da interação. E quanto mais estudo for feito, mais clara ficará a característica apresentada pelo animal em relação à interação com o visitante. E dessa forma, os zoológicos eles poderão se adaptar em relação à escolha dos animais, aos recintos que esses animais vão ocupar e ao manejo correto desses animais. Essas aqui são algumas das referências do artigo. Tinham várias, a gente não colocou todas aqui, tinham 166. Foram usados 166 artigos para fazer essa revisão. Nossa avaliação do artigo. Após uma discussão sobre o artigo, chegamos a algumas conclusões. Primeiramente, o número de artigos utilizados para esta referência bibliográfica foi bastante alto, foram 166 artigos de referência. Dessa forma, o uso de múltiplas metodologias e também a falta de um conhecimento concreto sobre o comportamento animal dificulta a interpretação de seu bem-estar. Porém, foi interessante perceber que os pesquisadores adaptaram as métricas conforme a situação,
possibilitando o uso de alternativas menos invasivas. Zoológicos são locais de extrema importância para a conservação de espécies e educação ambiental. Então, a interação humano-animal é necessária. E, para isso, precisa-se de um equilíbrio na exposição dos animais. Concluímos também que precisa ter mais estudos sobre o comportamento animal, para não confundir a interpretação, por exemplo, de um movimento de abrir a boca e expor os dentes. Um animal que faz esse movimento está sinalizando agressividade, e uma pessoa pode interpretar como um sorriso. Também concluímos que há necessidade de realização de mais estudos nessa área de animais em exposição nos zoológicos e o seu bem-estar.